Então ele levanta e nós não podemos sair daqui sem receber aquilo que Deus disse que nós vamos receber. Então devemos buscar sem cessar. Aleluia. E a Bíblia relata que em certo momento, em Atos capítulo 2, versículo 4, estavam todos reunidos, estavam a orar. Enquanto estavam todos reunidos a orar, a Bíblia relata que veio um som, como de um vento impetuoso. E quando veio aquele som, a Bíblia relata que foi repartida línguas como se de fogo. E todos começaram a orar em línguas. Ali veio o derramar do Espírito Santo sobre todos que estavam naquela sala. A Bíblia diz que foi vista línguas como se de fogo, e as pessoas orando em outras línguas. E como era dia de Pentecostes, era festa, todos os homens saindo de diversos lugares foram lá em Jerusalém para poder comemorar. E eles viram os homens a falar em outras línguas. Oh, o que é isso? O que estava deixando uma das pessoas admiradas? É que aqueles homens, sendo de Nazaré, estavam a falar em línguas daqueles homens que estavam a vir da Arábia Saudita. Quer dizer, se o irmão Cláudio estivesse lá, eles naquela época falavam grego. Se eu estivesse lá, ele está orando, para ele está orando em grego. Mas eu estou a ouvir a orar em português. Então as pessoas que estudaram estavam lá. Como é que esses homens, era provável que eles falassem grego? Por que eles estavam falando a minha própria língua? Então os homens ficaram assustados. Como é que isso é possível? Aleluias! Quando Deus manifesta o seu Espírito no nosso meio, acontece a interrogação: como isso é possível? Por isso é que você vê quando o povo estava lá no Egito, ao sair do Egito para Canaã no deserto, eles encontraram maná. E eles falaram: o que é isso? O que significa maná? Maná significa o que é isso. Então, eles pegavam o maná e se perguntavam: o que é isso? Então na língua deles falavam: maná, maná. O que é isso? Maná. Aleluia. Então os homens, quando estavam lá a olhar os outros a falar em outras línguas, eu imagino, eles chegaram e disseram: o que é isso? Aleluia. Diga ao teu irmão: devemos buscar a Deus até os nossos vizinhos. Se perguntaram: o que é isso? Aleluia. Eles só sabem que você tem uma rota. Amém. Eles estão acostumados a te ver na mesma rota. Eles estão acostumados a ver você no mesmo círculo. Mas só que Deus, Ele hoje manda te dizer que a tua vida vai dar a vir a volta. Eles vão se perguntar: o que é isso? Como é que isso aconteceu? Aleluia. Eles estão acostumados a ver todos na tua família a se inclinarem no álcool. Mas eles vão ver para você, vão notar algo diferente. Eles vão se perguntar: o que é? Esse saiu quem? O pai dele não é assim, a mãe dele não é assim, a avó dele não é assim. O que é isso? Então vamos buscar a Deus até que eles digam: o que é isso? Alguém pode celebrar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles ficaram em Jerusalém, foram clamando a Deus, receberam a virtude do Espírito Santo. Todo discípulo tem alegre: uau, recebemos. Pedro recebeu, eu também recebi. Você também recebeu. Então todos eles alegres receberam a promessa. E o que aconteceu? A Bíblia relata em Atos capítulo 3: já recebemos, então devemos ser testemunhos em Jerusalém. Perdão, o que eles fizeram? Eles se reuniram. A Bíblia diz que Pedro, ele foi e começou a pregar: arrependei-vos. Eles saíram de onde estavam a orar e foram no campo e começaram a pregar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 3, versículo 19. Eles começaram a pregar o arrependimento. Só com a pregação do apóstolo Paulo, a Bíblia relata que 3.000 almas se converteram. Ele começou a pregar, depois da pregação, 3.000 almas se converteram. A Bíblia diz no capítulo 4 que eles começaram a pregar, mas dessa vez não foi apenas Pedro. A Bíblia diz que além de Pedro, outros discípulos estavam com ele a pregar. E desta vez não foram
Bíblia diz que foram aproximadamente 5 mil.